Paulistano Rádio Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de um podcast aqui na Paulistano Rádio. Estamos aqui desta vez para falar sobre uma área nova do clube, o departamento jurídico, que está começando as suas atividades nesse mês. E nós estamos aqui com um convidado mais que ilustre, que é o Márcio Caiati, advogado, foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, tem um currículo extenso, muitas atividades importantes também e principalmente para o paulistano, e vem aqui contar para a gente como é que vai ser esse trabalho. Com a gente também está o Luiz Ferrari, que é da equipe de marketing e comunicação. Para você que está ouvindo a gente assistindo na Paulistano Rádio, não se esqueça, clicar aí no curtir, compartilhar, e se tiver pergunta também, deixa nos comentários, manda para a gente, que a gente depois vê com ele como responder. Caiati, obrigado pela presença, é uma honra aqui no... Primeira vez, e que seja de muitas, né? E vamos começando já com talvez a pergunta mais simples e mais importante. O que é o novo departamento jurídico do Paulistano? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui nesse bate-papo, né, com os amigos, colegas de clube, para trazer um pouco da ideia que surgiu com a diretoria presidida pelo Éder, de recriar no clube o que não é um departamento, mas é uma diretoria jurídica. Uhum. Né? Isso foi necessário através de uma reforma estatutária, onde está hoje previsto de forma perene no estatuto a necessidade de criação e de designação de um diretor jurídico para o clube. Diretoria esta que tem um papel de extrema relevância, e eu vou tentar resumidamente dizer no que consiste este papel, no que consiste esse trabalho da diretoria jurídica. Já começo talvez dizendo naquilo que não é função da diretoria jurídica. A diretoria jurídica não está incumbida de decidir questões internas como eventual infração administrativa de algum sócio, punições por essa ou aquela questão interna. O papel elementar da diretoria jurídica é, vinculada à presidência do clube, assessorar todas as demais diretorias, basicamente em duas funções. A primeira, que é a função preventiva, né, onde nós atuamos analisando todos os contratos que o clube celebra, com os diversos prestadores de serviços, que o sócio talvez não tenha ideia da quantidade de serviços que o clube contrata com terceiros. E nesta atividade de prevenção, nós assessoramos todas as demais áreas do clube a celebrar contratos que não tragam riscos demasiados àquele serviço que vai ser prestado. E aí é importante deixar claro que não compete à diretoria jurídica se imiscuir no mérito daquele contrato. Pouco me importa se o diretor cultural, o diretor social está contratando o show do A, do B ou do C e quanto que ele vai gastar naquele show. Eu só quero saber se a partir da demanda que veio daquela diretoria, juridicamente o clube vai estar protegido. Então, essa é a primeira função, a função preventiva. Por outro lado, nós temos a função judicial, que é defender o clube nas demandas que são levadas ao judiciário. E aí nós temos demandas onde o clube é autor ou demandas onde o clube é réu. E isso tudo nas mais diversas áreas, passando do direito do trabalho, direito civil, direito tributário e algumas até questões de direito criminal que acabam envolvendo o clube. E nesta área contenciosa que a gente chama, o clube não tem atuação direta, então a gente trabalha gerenciando escritórios que são terceirizados pelo clube para prestar esse serviço. Então, resumidamente, é esse o escopo do nosso trabalho na diretoria jurídica. Agora, Caiati, eu acho que o paulistano, eu digo isso aqui nos 40 anos que eu vivo no clube, tirando a faculdade de Direito, é o lugar onde eu mais convivo com advogados, né?
Eu acho que o paulistano é notório aí pelo número de advogados, juízes e tal, tudo mais. Como que, né, nesses 120 anos de história aí a gente não tinha uma diretoria até o surgimento dessa tua para consolidar esse trabalho todo? E como era feito antes? Bom, Bolacha, até onde eu sei, não é que o clube não tinha pessoas que cuidavam da parte jurídica. O que nós não tínhamos era uma figura estatutária de um diretor jurídico, né? E a ideia do Éder, quando nós discutimos isso e que ele fez essa proposta de reforma do estatuto, é para dar a devida importância que uma instituição do tamanho do Clube Paulistano, com 25 mil sócios, cerca de 1.000 colaboradores, um afluxo diário de 3.500 pessoas, chegando a 5.000 pessoas aos finais de semana, o Éder detectou a relevância de ter essa figura de uma diretoria jurídica que concentrasse em todas as demandas para que não houvesse divergência de tratamentos entre as diversas diretorias e que ela fosse uma diretoria perene, para que as próximas gestões mantenham a cultura de ter a concentração e ter uma figura de um diretor jurídico. E aí o diretor... O meu nome é Passageiro, né? Eu estou, por acaso, aqui emprestando meus conhecimentos para ajudar o clube que eu tanto amo. Mas a diretoria é permanente. O diretor é passageiro, mas a diretoria se tornará permanente. E essa é a ideia que o Éder quis, criando essa diretoria e fazendo alteração estatutária para implementar essa diretoria. Então tem também um componente assim de padronizar, né, os contratos entre as diversas áreas do clube, ter uma linha mestra ali para criar um processo mais transparente dentro da gestão do paulistano. Com certeza. Junto com a diretoria jurídica, a gestão do Éder, capitaneada pelo Éder, né, como ele sempre diz, que a gestão não é dele, a gestão é de todos, mas ele é o capitão e ele é o comandante que nos comanda nessa empreitada. Junto com a diretoria jurídica, também foi criada a diretoria de compliance. E juntos, a ideia desta gestão é construirmos processos que permitam que o clube tenha uma forma segura, uma forma transparente, seja internamente, seja externamente. Externamente para os sócios, para que qualquer um que tenha qualquer dúvida em relação a como está sendo gasto o dinheiro que é do associado, ele facilmente vai ter acesso a essas informações e vai saber que a prioridade dessa gestão é a transparência, é a organização e a preservação do patrimônio social do clube. Agora, Caiate, uma coisa que eu percebi quando eu assumi a diretoria de marketing é o volume de contratos, né? Eu, como diretor de marketing e comunicação, que nem é uma área que contrata tanto assim dentro do clube, mas eu assino aí, sei lá, uns 2, 3, às vezes 10 contratos numa semana. Uma vez eu fui fazer uma reunião no departamento esportivo e estava um dos diretores de esporte com uma pilha de contratos e ele assinando todos, né? Quantos contratos você examina aí por semana, mais ou menos? Como que é essa rotina do teu trabalho como diretor jurídico aqui? Olha, eu não parei para fazer as contas ainda, porque se eu parar, talvez eu renuncie ao cargo, né? Então eu procuro me desvencilhando, né, dos e-mails, que hoje é tudo informatizado, então eu recebo a grande parte dos contratos. Contratos são todos por e-mail, né? Mas eu posso te dizer que, na média, em torno de 40, 50 contratos por semana. Tivemos agora a festa junina, por exemplo, onde este volume aumentou exponencialmente, porque imaginem vocês, associados, que cada serviço, cada cantor, cada barraquinha terceirizada, o pessoal que fez o piso do campo de futebol, o pessoal da quadrilha, os atores, enfim, cada um destes prestadores de serviço redundavam num contrato que tinha que ser analisado, discutido e aprovado pelo jurídico. Então, realmente é um trabalho que não é pequeno, mas eu confesso para vocês que eu faço com o maior prazer, porque é uma forma de eu contribuir para o clube, que é minha segunda casa, onde eu passo grande parte do meu dia, onde meus filhos cresceram e continuam crescendo, se desenvolvendo e fazendo amizades.
Então, acho que é um mínimo que a gente, como sócio, pode retribuir para o clube que tanto nos fornece, tanto nos dá. Você fala, e claro que com isso a gente mostra volume, fala de volume, mas acho que o principal ponto é a qualidade que vem na aplicação de melhorias para esses contratos. Dá para dar algum tipo de exemplo, assim, sem precisar entrar em grandes detalhes, mas que é algo mais sensitivo para as pessoas e que elas vão passar a perceber daqui para frente nessas aplicações? É difícil da gente dar exemplos, mas veio, por exemplo, por ocasião da festa junina, um contrato de patrocínio de uma determinada empresa, e eu percebi que tinha lá uma cláusula que caracterizava uma infração contratual se o clube vendesse um determinado produto, que eu não vou nominar aqui para não deixar claro o que era. E eu detectei aquilo, imediatamente eu falei com o departamento de marketing que estava negociando aquilo e falei, olha, vocês têm que conversar com a empresa e essa cláusula, se ela for mantida no contrato, nós podemos correr o risco aqui de sofrer uma ação muito grande, né? Outra situação em processos ou dispensas ou contratações de colaboradores, a gente faz um trabalho preventivo para evitar que eventuais descumprimentos desse contrato, de parte a parte, gerem uma indenização trabalhista, gerem uma indenização por responsabilidade civil. Enfim, toda relação que é estabelecida entre o clube e um terceiro, ela é um foco de um possível problema. Não que nós não venhamos a ter o problema com o contrato, mas o contrato bem feito, ele ajuda a preservar os interesses do clube. Agora, Caiate, teve um ponto que inclusive é uma das bandeiras aí da nova diretoria, que é a transparência e sempre que possível fazer concorrências públicas, né, como foi no caso da limpeza, inclusive acompanhada por 3 conselheiros, os conselheiros e o sócio, né, franqueado ao sócio, na pessoa do seu conselheiro, acompanhar passo a passo do processo. Nessa fase, a diretoria jurídica ela se envolve também na hora de formatar os quesitos da concorrência e tudo, ou é só a partir do momento de pôr no papel e ir do contrato para frente? Então, especificamente nesta área de compras, né, que está diretamente ligada à diretoria de suprimentos, nós temos hoje normas internas que já prevêem como é que funciona este processo de licitação. Em algumas contratações particulares que exista alguma demanda específica, eu sento, o departamento jurídico, diretoria jurídica, senta com a diretoria da área que está contratando para afinar, né, esses eventuais editais de uma licitação, né, e eu presto toda a assessoria que for demandada ao longo deste processo, né? Então, se qualquer coisa sair do seu trâmite normal, surgir qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu sou acionado e imediatamente atuo para poder permitir que esse processo corra de uma forma mais transparente possível e sempre visando preservar os interesses do patrimônio do clube, que no frigir dos ovos é o interesse do associado, que cada um de nós, associados, somos donos de um pedacinho aqui de 1,25 mil avos, nós somos donos deste quinhãozinho aqui, mas o clube é nosso, o clube é dos associados. Nós, diretores, somos meros gestores passageiros. O clube é dos associados. Uma dos temas aí endereçados na última reforma do Estatuto foi a criação das comissões disciplinares, né? Você já deixou claro aqui na tua primeira intervenção que a diretoria jurídica não é a polícia do clube, né, Caiate? Mas conta um pouco, assim, você como grande conhecedor do estatuto do clube, qual é o papel dessa nova comissão disciplinar e como vai ser a operação disso daqui para frente? Bom, a ideia de se criarem 2 comissões disciplinares era para
de uma certa forma, democratizar ainda mais a forma de julgamento dos associados e também retirar um pouco da responsabilidade que recaía em relação aos diretores e ao plenário do conselho. Eu vou explicar no que consiste cada uma, muito sucintamente, cada uma das comissões disciplinares. Uhum. Uma comissão disciplinar, que é destinada a julgamento dos associados que não detêm o cargo, que não ocupam o cargo de conselheiro, é uma comissão que é designada pela diretoria. Ela é integrada por sócios escolhidos pelo presidente desta comissão, e toda infração disciplinar que é cometida, que antigamente era apreciada por um dos secretários que integram a diretoria, daqui para frente, cada infração vai ser distribuída para a relatoria de dos integrantes desta comissão. Esse relator vai preparar o voto, vai instruir o processo, ouvir testemunhas e vai levar para julgamento desta comissão, que é um órgão colegiado. Da decisão condenatória, eventualmente condenatória, da comissão, caberá um recurso para a diretoria. Perfeito. Então, o associado ele continua com seu duplo grau de jurisdição preservado, né? E, por outro lado, nós vamos ter uma comissão que é independente da diretoria, que é autônoma e vai poder julgar com absoluta liberdade. Esse é um ponto importante. Então, a comissão hoje ela funciona como o judiciário, né? Que é independente do executivo. Exatamente. Essa foi uma das mudanças de fundo. Aí. E são conselheiros, os integrantes desta comissão, eles não integram a diretoria e vão ter um mandato autônomo, né? Então, eles vão ter um mandato e durante aquele mandato eles vão poder permanecer lá e ninguém vai poder retirá-los daquela comissão. Perfeito. A segunda comissão, que era um problema que a gente existia, é que nós tínhamos aqui o chamado foro privilegiado, né? Algumas autoridades do clube, né, que não são autoridades, mas os conselheiros e os sócios remidos e os integrantes da diretoria, eles só podiam ser julgados pelo pleno do conselho. Pleno do conselho que hoje tem 208 integrantes. Imaginem a dificuldade que é você julgar alguém num colegiado de 208 pessoas, cada um pedindo a palavra para falar. Então, nomeava-se um conselheiro relator, ele preparava um voto, instruía o processo, ouvia testemunha, trazia as provas, mas fazia um relatório e ia ser analisado por um colegiado de 208 pessoas. Imagina a dificuldade disso aqui. Então, as sessões de julgamento nesses casos se alongavam por 2, 3 horas, aí alguns conselheiros saíam da sessão, aí não tinha quórum para votar, tinha que marcar uma outra reunião. Então, para superar esta questão, mas antes disso, desta decisão que o conselho tomava, não cabia recurso para ninguém. Era uma decisão única. Alguns questionavam, mas o conselheiro ele tem um foro privilegiado que de privilegiado não tem nada, porque ele é julgado uma única vez, não tem direito de recorrer para ninguém. A não ser para o Papa, mas eu não sei de ninguém que tenha recorrido para o Papa. De qualquer forma, qual foi a ideia? Mais ou menos nos moldes da primeira comissão que eu acabei de explicar, a diretoria do conselho, no início de cada gestão, vai nomear uma comissão com um determinado número de integrantes, são 5, e cada processo que tiver da competência do conselho passará a ser julgado por esta comissão. Né? A comissão vai se reunir, vai fazer as provas, o relator vai ouvir testemunhas e tudo mais. Aí vai ter o direito de defesa do representado, do acusado, e a comissão vai decidir, apenando ou absolvendo. E na hipótese de ter um apenamento, de haver uma punição, o apenado
vai ter o direito de recorrer para o plenário do Conselho. Entendi. Então, na verdade, nós criamos uma ferramenta que é mais transparente, é mais democrática e ainda cria a possibilidade de um recurso para aqueles que reclamavam que não tinham este recurso. E bem mais ágil também, né, Caiati? Muito mais ágil, porque não tem essa dificuldade de se julgar num colegiado composto por mais de 200 integrantes. Então, em resumo, é isso que o Conselho aprovou e passou a entrar em vigor agora a partir do mês de julho. Ótimo. Nessas assembleias que são feitas aqui, mesmo nas eleições para Conselho, que é um momento em que a política do clube fica sempre mais à flor da pele aí, qual é a atuação da diretoria jurídica? Você acompanha, tem observadores das eleições? Como que é feito isso, Caiati? Olha, é importante dizer que a diretoria jurídica ela é um órgão da diretoria executiva do clube, ela está vinculada à diretoria. Uhum. As eleições para o conselho são presididas e coordenadas pelo conselho. Perfeito. Então são situações distintas. Evidente que se a diretoria jurídica for conclamada, chamada, convocada pelo conselho, estaremos à disposição para auxiliar dentro das nossas limitações e basicamente para emitir uma opinião, porque a nossa opinião perante principalmente o conselho, ela não vincula uma decisão do conselho, mas ela é meramente opinativa. Mas se formos chamados, estaremos à disposição. E em relação aos atos de gestão, a opinião do jurídico, ela é vinculante, ela é consultiva? Usando o meu caso aqui para não expor outras diretorias, se eu tiver um contrato lá que eu queira assinar por algum motivo e você não recomende, isso está vetado? Você tem poder de veto nas outras áreas? Como funciona essa... Então, em princípio, eu não tenho este poder de vetar. Uhum. Eu participo de uma diretoria que vai dar um parecer que é meramente opinativo. Uhum. Agora, é evidente que o diretor que quiser avançar numa contratação tendo uma opinião contrária do jurídico, ele vai estar trazendo para si os riscos de responder pessoalmente caso aquele negócio venha a trazer algum problema para o clube, principalmente se for um problema relacionado com aquela preocupação alertada pelo jurídico, né? Então, o papel do jurídico é justamente esse, é de prevenir efeitos adversos que possam ocorrer daquela contratação. O risco aí vai ser do diretor que assumiu o risco, que assumiu essa posição contra uma orientação do jurídico. Eu não vou fazer isso, tá? Já vou deixar aqui avisado. Melhor, né? Eu não vou fazer isso, mas então, deixando claro, você liga a luz amarela lá. Se o cara quiser acelerar e passar e ficar vermelho e bater, ele pode. É isso. É isso aí. É com ele. É com ele. O problema é dele, né? Então, é isso aí. Além aqui do paulistano, Caiati, a gente sabe que você tem uma atuação ampla em outras áreas. E até para o pessoal que não te conhece, queria que você contasse um pouco de como é o seu trabalho aqui fora, né, do clube do paulistano, inclusive como juiz eleitoral. Bom, vamos lá. Eu sou advogado desde que me conheço não por gente, mas comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade. Eu tinha à época 17 anos e de lá não parei mais, né? Já vão 30 e poucos anos aí que eu fui estagiário, depois advogo até hoje. A advocacia é minha paixão, é minha fonte de custeio, é minha forma de viver. E eu ocupei algumas posições em entidades de classe, tive o privilégio de ser presidente, como já mencionado, da Associação dos Advogados, fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e desde setembro do ano passado eu fui nomeado para exercer as funções de juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que é uma das 2 vagas destinadas aos juristas, e tem sido para mim um desafio muito grande poder mudar de lado do balcão, deixar de ser o advogado e passar a ser o juiz.
Tarefa essa que não é fácil, você poder julgar, você decidir, muitas vezes, o destino de uma pessoa, e na justiça eleitoral nós julgamos desde questões de prestação de contas de candidato até processos criminais de doações vinculadas à Lava Jato, por exemplo, que recentemente o Supremo disse que a competência disso não era mais lá do juízo de Curitiba e seria da Justiça Eleitoral. Então é uma gama de matérias completamente diversa, e isso tem me instigado a me dedicar, a estudar e ter que decidir. Ter que decidir talvez seja uma das missões mais difíceis, mas também muito nobre, porque a decisão que você profere ela pode interferir na vida de uma pessoa, de uma coletividade. Então eu me sinto, de um lado, orgulhoso, mas com um senso de responsabilidade triplicado em poder estar exercendo esse papel. Legal, né? Bonito, né? E só missões importantes, porque o Tribunal Eleitoral e o Paulistano, ao mesmo tempo começando praticamente, acredito que vai ser assim, o tamanho do desafio é exatamente o que move, né? É um desafio extremamente grande, é um desafio que me faz, em muitos momentos, abrir mão de compartilhar da minha família. Terei uma triste experiência agora no mês de agosto, onde meu filho deve jogar um campeonato mundial representando o paulistano e a seleção brasileira na Sérvia, e eu, por conta dessas atribuições... No não polo poderei... aquático, para quem não sabe. Eu não poderei acompanhá-lo. Mas é o que eu sempre falo, na vida, quando você trabalha e você se dedica àquilo que você faz com amor, tudo fica leve. Então, aquilo que supostamente seria pesado, ser diretor jurídico, ser um juiz eleitoral, ter que lidar com o dia a dia da advocacia, para mim é muito leve e é muito prazeroso, porque eu faço por amor, eu faço pelo que eu prezo o clube, como eu disse, é a minha segunda casa, e por outro lado, poder ser juiz e contribuir para a democracia do país, para mim é algo que não tem preço. Então eu vejo isso com muito alívio e com muito prazer. É muito prazeroso fazer com amor as coisas que eu faço. E o Caiatinho, que é o filho dele, que é o melhor goleiro que o paulistano formou aí nesse século, sem sombra de dúvida. Acho que vai ter ainda muitos jogos pela seleção, Caiatinho, a gente vai junto torcer. O Caiatinho é um apaixonado, assim. Eu convidei uma vez o Rafa, que é o filho dele, a gente ia jogar um campeonato lá na Praia do Rosa, lembra? Lá, delícia. E eu falei, eu quero levar o Caiatinho, a gente precisava de um menino lá para garantir a retaguarda pra gente gastar energia no ataque, né? Aí eu falei, bom, vamos lá, Caiatinho, você vai com a gente, tudo. Fui pedir pro Caiate autorização para levar o menino. Não só ele autorizou, como levou a família inteira. Pegou o carro e foi com pandemia e com tudo, né? Com tudo, Acho que na vida é isso, né? A gente faz pelos filhos o que a gente pode e o que não pode, né? Faz pela família o que a gente pode e o que não pode. E a mensagem que eu queria deixar para os meus amigos do paulistano é que o paulistano, para mim, é uma família. E para a família paulistano, eu, dentro das minhas limitações, eu me coloquei à disposição para fazer tudo aquilo que eu posso. Eu pretendo, nesses 3 anos em que eu estiver aqui na diretoria jurídica, me dedicar com amor e com carinho, porque o clube é a nossa família, a família dos sócios do paulistano. É isso. Não tem resumo melhor. Né? Bom, a gente agradece aqui a presença do Márcio Caiate, novo diretor jurídico do Paulistano. Para você que está assistindo e ouvindo, não esqueça de curtir, compartilhar. Se tiver pergunta, manda no comentário que a gente vê com ele e retorna a resposta, tá? Obrigado mais uma vez pela presença de ambos. Obrigado a você que acompanhou. Essa foi mais uma edição do podcast da Paulistano Rádio. Paulistano Rádio.